Flamengo terá no mínimo 5 desfalques no período da Copa América. Desfalcam, o Flamengo tentou até um acordo aí com as federações do Uruguai e do Chile para tentar ter o seu quinteto pulgar e os 4 uruguaios, pelo menos para o jogo contra o Grêmio na próxima semana, na volta da data FIFA, dia 13 no Maracanã, mas não teve muito acordo não. O Flamengo vai trazer os 4 uruguaios para a partida contra o Grêmio. O Flamengo vai trazer Varela, Matias Vinha, De La Cruz e Arrascaeta na marra. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta quarta-feira. Chega mais Nação na manhã desta quarta-feira, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta quarta-feira. Tem muita informação importante para a gente analisar aqui, como por exemplo o Flamengo vai entrar numa briga tremenda com a Confederação Uruguaia, isso porque o Flamengo quer que os jogadores uruguaios sejam liberados da seleção uruguaia para poder disputar a partida contra o Grêmio. Tem novidades aí também sobre o mercado da bola. Vamos analisar nesse momento. O Flamengo volta aos treinos nesta quinta-feira, no caso amanhã. Vamos ficar de olho aí nessa preparação do Mengão para a partida contra o Grêmio. Mas eu gostaria que você chegasse aqui primeiramente explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso de mais da força da torcida do Mengão em peso aqui, ó, no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e informações do Flamengo para vocês. Aqui no canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande e ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Bora então analisar as informações do Flamengo. Do Flamengo ela é mais imediata, porque claro, ele tá pensando em Libertadores também lá na frente, mas a temporada envolve esses jogos neste momento do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo, a gente já imaginava que perderia muitas peças. Tinham contas até mais altas, né? Por exemplo, o Pedro seria um cara que poderia ser convocado, o Fabrício Bruno, até o Ayrton Lucas. Esses não foram. Mas os estrangeiros, esses sim chamados e desfalcam então o rubro-negro agora no Brasileirão, Pedro. Pois é, Bruno, tudo bem? Desfalcam, o Flamengo tentou até um acordo aí com as federações do Uruguai e do Chile para tentar ter o seu quinteto pulgar e os 4 uruguaios, pelo menos para o jogo contra o Grêmio na próxima semana, na volta da data FIFA, dia 13 no Maracanã, mas não teve muito acordo não. Os jogadores vão ficar direto para a Copa América. O Flamengo já tem esses 5 desfalques aí e isso complica um pouco, não apenas porque quase todos ali são titulares, né? O Vinha que tem um certo revezamento ali com o Ayrton Lucas, mas o Ayrton Lucas está lesionado. O Alan se lesionou no último jogo, então o Pulgar, que era o titular antes da lesão, seria a primeira alternativa, também não vai estar apto. Então são jogadores aí que em torno de 15, 20 imediatos ficam fora dessa questão. Pode não ter o Gabigol também, depende do julgamento de sexta-feira. Ele vai ser julgado, vai ter o seu recurso julgado no CAS, Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, deve até viajar para lá. Então o Flamengo fica nessa expectativa aí, porque reclamou antes do Campeonato Brasileiro, tentou com os outros clubes uma paralisação durante a disputa da Copa América, mas vai ser prejudicado aí talvez por 9 rodadas até o que pode chegar nesse tempo total. 9 ou até mais, né? Ainda com esses outros jogos, não é isso? Porque a conta inicial era de 9, lembra, Marra? Sim. Agora com esses jogos que foram remarcados... Que vão entrar no meio disso? Vão entrar no meio, o Flamengo pode perder esses jogadores em 10, talvez até 11 jogos, como o Pedro estava contando pra gente, Mari. E quando a gente compara com as equipes, né, da disputa do Brasileiro, o Flamengo é quem terá mais desfalques, então, com 5 jogadores. É o Palmeiras com 4, o São Paulo com 4, o Atlético com 3, o Inter com 3, Vasco com 2, Corinthians com 2, Fortaleza 2, Grêmio 2. Serão, então, quase 40 ao todo que servirão às suas seleções, aí considerando jogadores estrangeiros, né, e os brasileiros. Eu confesso que minha memória está me traindo. Rafael Ferrarese, Rames Rodrigues... Bobadilha. É que era para ser 5 se o Arboleda tivesse sido convocado. Isso. Seriam 5 também. Essa confusão toda, né? O calendário ele torna o Campeonato Brasileiro ainda mais aleatório do que já é. Muito imprevisível. A temporada. Parece. Tem campeonato de kart que tem isso, né? O cara que é mais rápido, os caras colocam um lastro no carro. Você já viu, Marra? Não.
Não. Tem, o cara é mais rápido, é o mais... tem isso aí em alguns campeonatos. O cara é o mais rápido, é o mais veloz. Aí na corrida seguinte vai com lastro, coloca um peso no carro para dificultar a vida dele. É como se fosse um poderzinho do Mario Kart. O contrário, você vai dificultando a vida de quem tá na frente. Ele tem que correr com aquela nuvem assim atrapalhando. Às vezes num sorteio, às vezes tem isso, na pole, no kart, no sorteio, você largou em primeiro nessa, então na outra você vai largar por último. O Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro é assim, você tá bem, você vai ser punido. Que os jovens de hoje em dia, né, Bruno, chamam de nível hard. Né, quando você coloca mais dificuldade em... Porque assim, você ganhou tudo, Libertadores e tal, foi pro Mundial. Ano que vem você tá ferrado. Sim. Você não vai ter descanso e seu calendário vai ser pior. Ou você montou um baita time, azar é seu. Porque você vai perder esse baita time porque seus jogadores vão ser convocados e vai ter jogo durante a competição. É puro entretenimento, Mário Marra. É por isso que eu falo, não é bom ter um time bom. Não é bom ganhar, se classificar, não é isso, Mário Marra? Porque aí depois você corre o risco de perder, ter um clássico, não brinca com essas coisas. Você acha, Mário? Bom é um time lá na Série B, curtindo a vida. Ótimo. Nossa, é uma maravilha. Deve ser uma delícia, um investimento, né? Nossa Senhora. É o que você coisa paga. Incrível. É o que você paga no investimento durante, assim, o que a gente tem destacado mesmo que o De La Cruz, né? O valor investido nele, ele era um jogador que poderia fazer a final da Libertadores na casa dele, né? No River. O Pedro tem destacado sempre isso, né? O Flamengo investe em um jogador certo, investe bem no jogador certo, contrata o jogador, mas já sabendo, é preciso ser muito louco mesmo, né? Já sabendo que vai perder ele durante um tempo. Sim, pensa, que coisa mais maluca, mas o Flamengo está errado? Não, é claro que o Flamengo não está errado, o Flamengo está certíssimo. Mas você já vai investir sabendo que vai perder. Vai perder durante um tempo. E muito tempo, porque se chegar a 10, 11 jogos, a gente está falando de mais de um quarto do campeonato. Então agora você vai ter que contratar jogador que não é de seleção? Cara, assim, ok, eu vou ter que buscar um jogador que ainda não foi para a seleção, Mas é se isso? ele jogar bem, você se ferrou. Você sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai para a seleção. O ponto não é esse, né? Não é que... Porque todas as seleções da Europa, não sei o quê, você convoca o jogador, não é? A gente não está falando aqui sobre a convocação, mas é como a competição não te dá um respiro. Então você vai ter que se virar nessa condição, né? Porque se parasse tudo, o jogador joga, volta, se recupera, fica bem e continua o campeonato... Esse seria o calendário ideal, o cenário ideal para todo mundo, né, Maria? Agora a gente tem de pontuar que os clubes concordaram com isso também, né? Isso. E é aquela história. mas o Flamengo até tentou... O Flamengo brigou e com razão, né? Foi um voto apresentou vencido, algumas né? alternativas ali. Foi um voto vencido. Agora, de maneira geral, a maioria concordou. A maioria assinou. Então sabe que vai ter um prejuízo depois, que é um prejuízo que é ruim para os times, obviamente, que perdem esses jogadores. O nível do campeonato geralmente tende a cair com isso, porque você perde estrelas do campeonato. Claro. Por causa que estão servindo nas seleções, mas é muito difícil você acomodar tantos jogos, calendário, muitos campeonatos e não perder ninguém em anos como de Copa América, de Copa do Mundo e por aí vai. Precisamos falar um pouquinho da maior goleada da história recente, pelo menos, né? Flamengo 6-1 de virada. Só que o Vaixão tem acho que um 7-0 lá nos anos 30. Vamos dar um alô pro Neguerê? Quando é que foi? Em 31, né? O Neguerê já tá no telão? Quero dar um oi pro meu amigo vascaíno, saber como é que tá Zezé, o filho dele. O pessoal tá machucado, né? Fala, Neguerê, muito boa noite. Primeiramente, né, é que desejar força nesse momento e pedir sua análise, que aconteceu na estreia do novo comandante. Fredão, cara, boa noite, sempre um prazer estar falando com você, galera aí da moçada. Olha, não está sendo fácil, né, porque você perder de 6, não é nem a questão da derrota, é a humilhação que o torcedor vascaíno passou, né, ontem, obviamente, esse 1931, né, esse 7-0 que o Vasco aplicou no Flamengo, eu acho que a gente não deve nem falar sobre isso. Eu acho que a gente não deve nem lembrar disso, porque ficou muito lá atrás isso. E hoje a realidade é completamente diferente, a gente sabe. Vamos voltar para o estúdio, porque estamos com alguns probleminhas com o áudio do Neguerê. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com você. Tá, Neguerê? Estamos com um probleminha de áudio, tá um pouco chiado, pra gente poder ouvir o recado certo. A dor do vascaíno nesse momento. Dava para imaginar uma virada dessa para vocês? Assim, quando eu vi que o Vasco fez 1-0, até achei que era um bom início de trabalho do novo prof ali, o novo Portuga do futebol brasileiro, mas um 6-1 é avassalador, né? E o Vasco já se vê em problemas de gestão, a treta da SAF, quem é que manda no clube. Parece que de todos os times que fizeram o processo de SAF, de profissionalização do futebol, o Vasco meio que deu um azar. De fato, né, fechou com a SAF errada,
Para vocês, como explicar um 6-1, gente? Alguém se habilita? Não, mas quem começou aí a colocar o Flamengo no jogo foi o Maicon. O Maicon foi um grande zagueiro, jogou pelo São Paulo, jogou no Cruzeiro, no Santos, enfim. Mas, cara, o Maicon no Vasco, ele tem entregado cada paçoca que é absurda. Ontem aquele primeiro gol do Flamengo ali foi, cara, ele dominou uma bola ali sozinho dentro da área, ele coloca o Arrascaeta no lance, o Arrascaeta toca pra fora da área, o Cebolinha acaba finalizando. Então, quando você tem um Flamengo mais técnico que você sai na frente do Flamengo. O Vasco, ele cometeu um grande erro que foi sentar no resultado também. E quando você começa a deixar o Flamengo gostar do jogo, você está correndo um sério risco. Aí o Maicon vai lá e faz essa pichotada aí que ele fez, cara. Tudo bem, acontece, né? O jogador não erra de propósito, mas... Cara, o Léo Jardim revoltado, né? A gente vai perceber. O maior erro do Vasco foi ter feito 1-0 no Flamengo, porque o Flamengo tava quietinho, na tiriça. O Vasco faz o gol. Mas logo na sequência... Não, mas o Verratti quase fez o 2-0. O Flamengo é muito mais time. Tem que tirar o chapéu pros Verratti. O Vasco jogar de igual para igual. Então, o Flamengo é muito mais time. Poxa, monta um esquema tático, gente. Já joguei em equipes grandes, na maioria delas, né, na minha carreira. Jogar contra time grande, cara, contra time que é melhor, você tem que mudar o posicionamento. Você não pode deixar o Payet parado lá do lado esquerdo sem marcar ninguém. Mas o Payet não jogou nada ontem. Não, e tem uma leitura também do jogo, né? O cara é profissional, tá dentro de campo. Gente, pelo amor de Deus. Estamos sendo atropelados. Tá azedando. Calma aí, volta aqui, fecha ali. O treinador não teve tempo de armar, fazer um esquema. Calma aí, pessoal, volta aqui, recua um pouquinho. Vamos jogar numa bola, vamos jogar num contra-ataque, uma bola parada, vamos tentar uma bola aérea, como aconteceu o primeiro gol e único do Vasco na partida. Agora, bater de frente com o Flamengo, mas também o Vasco extremamente desorganizado. Você vê o gol do Davi, pelo amor de Deus, ele fez um gol de perna esquerda dentro da área do Vasco. E a expulsão do João Vitor também já ferrou com tudo, né? Assim, ali ele foi a última radical, né? A expulsão do fim do primeiro tempo ainda, aí depois virou um passeio do Flamengo. E como você disse, Fred, o resultado histórico. Tem o 7-0 do Vasco, em 1931, lá atrás, o Negri até fala, nem vamos lembrar disso, que faz muito tempo, mas essa foi a maior goleada dos campeonatos brasileiros, nesse clássico, e a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco, ou seja, um resultado que o flamenguista vai comemorar. E uma defesa que custou 90 milhões. O cara chegou agora, o novo comandante chegou, tem nova direção também, né? O diretor ainda não estava presente, mas, enfim, é um novo comando no Vasco. Já é difícil no futebol brasileiro você tocar um trabalho com um pouco de paciência, com respaldo da torcida, da direção. Começar com 6-1, o que vem depois? Para vocês, o Flamengo agora é o favorito pro Brasileirão? Assumiu sua postura aí de onde não devia ter saído? É porque eu fico reticente com times do Tite. Eu aguardo mais para ver onde vai. Sou um pouco mais crítico, mas confesso que ontem um time jogando organizado. E o Flamengo organizado é perigoso. Mas pelo elenco que tem o Flamengo, não é de agora. Do começo da competição, o Flamengo... Já era o favorito. Já era favorito. O Flamengo, ele tá tendo alguns tropeços assim, que é até normal, mas o Flamengo é um time a ser batido. Lógico que tem outros times também aí que chegam bem, mas o Flamengo é o grande favorito. Ô, Sheik, o Flamengo vai pegar o Bolívar, né? Daqui a pouco a gente vai falar do sorteio da Libertadores. Esse lance faz muita diferença no desempenho num time que tá... A gente sempre faz essa pergunta todo ano, mas ela acaba voltando a ser recorrente, né? Ela acaba sendo atual. O Flamengo vai ter que viajar, vai pegar altitude, tudo mais. Como é que vai funcionar? Porque desde Jorge Jesus não funciona um esquema sem rodízio. Tem que priorizar um campeonato, tem que escolher a Libertadores. O Flamengo acabou passando em segundo, mas deu certa sorte no sorteio. Então, Fred, um elenco qualificado como o do Flamengo, com tantos jogadores que tem que escolher nada não, tem que botar o que tem de melhor e jogar. Agora o Tite consegue fazer isso, você vê, eu tô acompanhando o Flamengo, vendo os jogos do Flamengo, o Tite roda muitos jogadores, ninguém fica insatisfeito com aliás, todo mundo fez gol ontem, todo mundo joga. O Gabigol entrou e fez gol, ou seja, eu estava assim na torcida pelo Gabriel e o Vasco acabou ressuscitando também o Gabriel. Mas enfim, voltando pro Flamengo e pro Tite, acho que o Tite vai fazer esse rodízio porque tem jogadores capacitados, bem treinados e com ritmo de jogo. Porque o Tite faz isso, ele usa quase todo mundo. Então, ele pode mudar à vontade que o jogador vai responder. Vamos colocar na tela, então, os últimos resultados do Flamengo, esse trabalho do Tite que vem melhorando. Eu sempre aguardo, porque acho o Tite um pouco defensivo, não achei que era o DNA do Fla. Tem melhorado. Tem esse 6-1 aí, tem algumas goleadas, né? Goleou o Bolívar, bateu no Milionários.
aquele 1-0, né? Quando o time ganha e é super criticado é porque a gente espera muito deles. Então ganhou do Amazonas, foi super criticado, jogo que o Tite foi vaiado, o elenco também, ganhou do Corinthians, são 16 gols marcados, só um gol sofrido. É o super elenco do Fla. Tem que ficar de olho. Mano, pra você, o Flamengo vai caminhar mais tranquilo agora na Libertadores? Enfim, vai ter o Bolívar, né, de novo, mais uma vez, só que aí tem também a questão de viagem, aí volta para a Copa do Brasil, aí segue com o Brasileirão, vai ter que... Se algum time pode fazer isso, é o Fla, né? Melhor que os outros. Com certeza, Fred. É o elenco qualificado. O Flamengo não é que tem o melhor elenco do Brasil. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo, quando ele quer contratar um jogador, é pontual. Aí ele traz um Dela Cruz que vem e arrebenta. O Flamengo ele pode se dar o luxo de ter um Bruno Henrique no banco, um Gabigol no banco. Então, por mais que você diga, vou rodar meu time colocando o Bruno Henrique e Gabigol, olha a qualidade, entendeu? Tipo, jogador de seleção. É muito discrepante comparado aos outros times. Por exemplo, se o São Paulo tiver que rodar o elenco, ele não vai conseguir manter a qualidade com o time reserva num jogo de Copa do Brasil ou de Campeonato Brasileiro. O Flamengo consegue manter a qualidade lá em cima. Então o Flamengo tem obrigação aí de jogar nas três frentes aí com força máxima, porque é isso que ele tem dentro do elenco, né? Vamos tentar agora contato de novo com o Wallace Neguerê, nosso comentarista, figura do SBT Esporte de Brasília, vascaíno roxo, trem bala da colina, sofreu agora sim, com um sinal melhor. Boa noite de novo, Neguerê, sua leitura do clássico, do resultado absurdo. Concordo muito com o Cicinho, concordo muito com o Sheik. O Vasco não poderia tentar bater de frente com o Flamengo, que tem esse elenco aí, cara, fortíssimo, né? Um Vasco completamente desorganizado, bagunçado dentro de campo, completamente perdido. Fez o primeiro gol, não teve nenhum tipo de maturidade e competência para poder segurar o resultado. Uma zaga completamente desastrosa. Eu sei o que o torcedor vascaíno está passando, né? Talvez se fosse até para uma outra equipe, as coisas estariam até, sabe, de outra maneira. Mas é o Flamengo, né? O principal rival do Vasco da Gama. Eu acho que assim, não tem muito o que falar. O torcedor esperava, depois que virou SAF, o Vasco trazer bons jogadores, peças que pudessem resolver de fato a vida do Vasco. Não foi isso que aconteceu. O que a gente está vendo é uma equipe completamente nervosa, uma equipe parece que não treina, ficou esse tempo todinho aí, cara, tentando achar algo, né, para poder apresentar para esse jogo aí com um técnico novo que chegou, mas não conseguiu fazer absolutamente nada. Vergonha, né, atrás de vergonha. E não é só esse jogo aí. O Vasco vem se arrastando ao longo de toda a temporada, né? Se classificando aí, empurrando com a barriga. E o torcedor tá cansado disso. O torcedor já não aguenta mais ver um Vasco, né, cara, o Vasco da Gama, passar tanta vergonha como está passando. Ô Neguerê, o Zezé, o seu filho, né, você libera ele da escola, dá aula quando o Vasco ganha bem e tal. Quando é que o Zezé vai ter folga de novo? E qual deve ser a expectativa? Fiz essa pergunta pro Sheik do Corinthians. Qual deve ser a expectativa realística agora do torcedor vascaíno que tá olhando para uma temporada pela frente, né? Quando começa o ano ele fala, Vascão vai brigar por tudo, e agora ele já tá vendo uma outra realidade. O que ele deve entender como um bom ano e o que para você seria uma solução legal com essa mudança de gestão, com o Pedrinho no comando, que aliás respeito pra caramba, enfim, com o problema da SAF. Qual deve ser a expectativa desse Vasco? A expectativa é que o Pedrinho, ele assuma de fato, né, o protagonismo, né, e resolva o problema que tem que resolver. O Zezé, ele, cara, tá frustrado, mas é o futebol, né? Não é só ganhar, não é só feriado, ele precisa entender que as pessoas vão querer sacanear ele. A única coisa que restou desse futebol aí foi a zoação e o clubismo, né, que a gente tenta manter. Pra mim não é fácil. Hoje eu apresento o SBT Esporte Brasília e tenho que estar lá com a minha cara lá, cara, vendo esses caras entrar em campo aí e não corresponder àquilo que o torcedor espera minimamente, né? Você não pode jogar um Vasco e Flamengo, cara, dessa maneira. Ninguém briga com ninguém, ninguém discute com ninguém. Os jogadores apáticos, parece que estão doentes, não sabe, não tem garra, não tem ambição. Parece que se conformaram em perder para o Flamengo. A gente sabe que o Flamengo tem o melhor elenco, não só do Brasil, mas da América do Sul. E o Vasco, cara, deveria ter subido as linhas. O Vasco não poderia ter baixado os blocos, chamar o Flamengo para dentro do seu campo, deixar Dela Cruz, Arrascaeta trabalhar a bola. Aí deu no que deu, né, cara? Pataguada atrás de pataguada, um resultado histórico que vai manchar, né,
mais uma vez a história do clube de Regatas Vasco da Gama. É o seguinte, olha que curiosidade, 48 horas depois da vitória do Flamengo sobre o Vasco, de 6-1, o perfil do Vasco não postou mais nada nas redes sociais. Inclusive, achei feio demais da galera que comanda as redes sociais do Vasco da Gama, porque lá no Instagram eles publicaram o fim de jogo sem o placar, gente. Isso é um absurdo. Eu sei, foi humilhante, eu sei, foi vexatório, eu sei, mas o principal que o clube precisa fazer em suas redes sociais é informar. E eles não informaram. Eu acho isso feio demais, uma falta de respeito. Não só com os torcedores do Vasco, não, mas com os torcedores do Flamengo, com a instituição do Flamengo. Absurdo isso. 48 horas depois, silêncio total lá nas redes sociais do Vasco da Gama. E por falar em vexame, o Corinthians está passando mais um vexame, porque apuramos, eu sei, eu dou notícia muito mais do Flamengo, mas eu apurei uma informação que o Corinthians atrasou o pagamento da segunda parcela referente à compra do zagueiro Félix Torres. O valor de R$ 5.800.000 deveria ser quitado até o dia 15 de maio, o que não aconteceu até agora. O Timão agora negocia com o Santos Laguna, time mexicano que tinha o Félix Torres e vendeu para o Corinthians, um novo prazo e também a isenção de multas e juros. Pô, calma aí. O time mexicano até o momento não topou os pedidos do time paulista. Ou seja, você atrasa o pagamento e ainda quer pagar sem multa e sem juros. Pô, quer mole, ô Corinthians? Senta no pudim, meu amigo. E a próxima parcela, a terceira, é agora em setembro. Já está se aproximando. O Corinthians está devendo direito de imagem. E no começo do ano falaram que a festa do Flamengo, do Palmeiras, iria acabar. Ah, Corinthians, vocês não sabem onde vocês estão se metendo. Já vi esse filme antes. Vamos falar agora do Lucas Paquetá, porque a Liga Inglesa FA quer banir Lucas Paquetá do esporte depois que detalhes do seu suposto esquema de apostas surgiram. Prestem atenção, galera. Sabe-se até o momento que cerca de 60 pessoas apostaram no cartão de Paquetá em uma ou todas as partidas. As apostas, em grande maioria, vieram justamente da onde? Da ilha de Paquetá, aqui no Rio de Janeiro, onde ele nasceu, por isso, inclusive, ele é chamado de Lucas Paquetá. Para contextualizar, o ex-zagueiro do Reading, Kenan Isaac, foi banido do futebol por 10 anos em 2022, depois de ser considerado culpado de receber um cartão amarelo deliberado depois que seus amigos apostaram em tal situação. Gente, o Paquetá está numa situação extremamente complicada. A defesa dele deveria ter entregue a defesa dele, a documentação toda, defendendo o Lucas Paquetá, porque ele não é mais apenas um investigado, ele está sendo acusado, e a defesa deveria entregar a documentação toda hoje, mas pedir um tempo maior para poder preparar essa defesa. A situação do Paquetá é muito complicada. Eu não sei como ele está tendo cabeça para continuar jogando. Ele é um ser humano. Eu, no lugar dele, não sei o que eu faria. Sabe por quê? Mesmo que ele seja inocente, imagina na cabeça dele, ai meu Deus, se essas pessoas simplesmente me acusarem ou acharem que de fato eu errei, mesmo eu estando certo, cara, eu não sei se eu teria condições psicológicas para poder entrar em campo, mas o Paquetá continua servindo a seleção brasileira. E o Flamengo avançou em projeto de internacionalização da sua marca e agenda primeiro projeto de Camp em Orlando, nos Estados Unidos. Camp é como se fosse uma peneira esportiva, tá, gente? Normalmente durante as férias escolares, que possui professores e especialistas que fazem a imersão de crianças e adolescentes no dia a dia dos treinos de futebol. O Real Madrid, por exemplo, fez um projeto parecido nos Estados Unidos e foi exemplo para o Flamengo. A ideia é fazer com que os garotos dos Estados Unidos tenham a chance de vivenciar a metodologia da Escolinha Flamengo, que é o maior projeto de escolinhas de base do Brasil. O clube acredita que terá uma boa entrada nos Estados Unidos em 2 anos. Depois disso, a implementação de escolinhas entra na mira como a segunda fase do projeto. Orlando é a primeira
a primeira cidade, mas a ideia é que outras cidades dos Estados Unidos recebam o camp e as escolinhas. O Flamengo Soccer Camp será realizado 2 vezes por ano e já possui planejamento definido até o fim de 2026. O projeto começará oficialmente no próximo mês, em julho. O Flamengo mira uma expansão de mercado com foco total no Super Mundial de Clubes de 2025. O Flamengo divulgou nas redes sociais e o GE fez essa matéria aí. Galera, Maracanã agora, porque o governo do Rio de Janeiro homologou Flamengo e Fluminense como gestores do Maracanã pelos próximos 20 anos. Uma das cláusulas do contrato prevê que a dupla terá que investir 393 milhões em obras e manutenções durante esse projeto, ou durante esse período. Por ser líder do consórcio, o Fla terá que investir 65% do valor, enquanto o Flu assume os 35% restantes. Inclusive, gente, depois do último jogo do Fluminense, o auxiliar do Fernando Diniz não pôde dar entrevista porque estava suspenso, o auxiliar do Fernando Diniz reclamou da torcida do Fluminense, que a torcida do Fluminense não comparece aos estádios. Repito o que eu já falei anteriormente, se não fosse o Flamengo, o Maracanã se tornaria um elefante branco aqui no Rio de Janeiro, porque ninguém iria conseguir sustentar o Maracanã. O Flamengo carrega isso nas costas, tanto é que, vocês estão vendo, em contrato, o Flamengo terá que investir 65% do valor e o Fluminense 35%. Claro, né? Claro, é o Flamengo que coloca público lá. O Vasco da Gama, que tanto briga para jogar algumas partidas no Maracanã, se jogasse todos os jogos no Maracanã, não iria lotar todos os jogos. Isso é óbvio, sobretudo por conta do momento do Vasco da Gama. A torcida do Vasco é maravilhosa. Eu sempre elogio a torcida do Vasco. Carrega o time nas costas em vários momentos. Mas é quase impossível você lotar todos os jogos no Maracanã. Não é porque joga um jogo ou outro e lota um jogo ou outro que vai conseguir jogar todas as partidas e lotar todas as partidas. Então, fica aí a informação para vocês. Para finalizarmos o nosso vídeo, vamos falar da informação principal, galera. Porque o Flamengo vai trazer Varela, Matias Vinha, De La Cruz e Arrascaeta na marra. O Flamengo vai bater de frente com a Federação Uruguaia e vocês vão entender o que eu estou falando. O Eric Faria, que é um jornalista que trabalha no Grupo Globo, disse o seguinte: o Flamengo vai trazer na marra os caras para o jogo contra o Grêmio. Isso é uma notícia, vai trazer os caras na marra. Eles têm um intervalo entre os amistosos e a Copa América e é permitido fazer isso. Se for preciso, o Flamengo vai mandar um avião e trazer os caras. O Flamengo tentou conversar com o Uruguai e eles disseram que não. Inclusive, os jogadores já estão avisados que vão jogar contra o Grêmio. Para vocês entenderem, a data FIFA vai do dia 3 ao dia 11 de junho. A data FIFA da Copa América começa no dia 14. E o jogo contra o Grêmio, do Flamengo contra o Grêmio, é no dia 13. Ou seja, está no intervalo que não é data FIFA e no intervalo que o clube não é obrigado a ceder o jogador. Resta saber o seguinte: beleza, os 4 vêm. O Bielsa vai continuar escalando os 4 lá na seleção uruguaia? Porque os jogadores eles podem, entre aspas, serem atrapalhados por conta disso com a seleção uruguaia, não com o Flamengo. No Flamengo eles são titulares absolutos. Isso aí não tem discussão, não tem debate. Mas com a seleção uruguaia, será que isso vai cair bem? Segundo Eric Faria, um avião será enviado. O Flamengo vai bater de frente com a Federação Uruguaia. A ver o que vai acontecer. Todo cuidado é pouco. Agora o papo fica mais sério. Vai começar mata-mata de Libertadores da América. E já dá para adiantar uma coisa: não tem moleza para ninguém. Ninguém pode chegar e falar assim: tô tranquilão, hein? Não tá, não. Como sempre, eu acho que tem um lado da chave que tá mais difícil do que o outro, mas não tem moleza, não. Vai ser dureza para todo mundo. O Flamengo, repito, tem esse desafio da altitude. Se o Flamengo repetir os 4-0 que fez recentemente contra o Bolívar no Maracanã, aí eu acho que ele vai para lá com a qualidade que tem, administrar o jogo e passará. Agora, quem já esteve lá e quem sabe o que é altitude vai entender o que eu estou falando. Tem que ser, no mínimo, 3-0, porque é um inferno, principalmente o segundo tempo. Você não consegue respirar. A bola, ela muda completamente a velocidade, peso, a sensação do peso. Você perde a noção do espaço. E quando chega o segundo tempo, o seu gás, que já era pequeno no primeiro, acaba. E o time da casa tá voando.
É uma situação realmente desproporcional. Agora, os times são de lá e tem que jogar lá. Acho também injusto tirar os jogos de lá, mas quem não tem que se virar. E é um problemão. Então, a chave para o Flamengo se classificar é golear no Maracanã. O Flamengo tem que fazer com o Bolívar o que fez ontem com o Vasco da Gama. Tem que meter uma sapecada, uma macetada, o máximo de gols que ele puder fazer. Porque se ficar num placar magrinho... Então, eu acho que Flamengo e Palmeiras, que são apontados aí como favoritos para ganhar a Libertadores, eles têm problemas, hein? Eles podem até chegar aí na semifinal. Entretanto, vão ter que capinar sentado, hein? Não vai ser fácil, não. Eu acho que o caso do Atlético Mineiro, que é um time que está jogando um melhor futebol neste momento do que os demais times brasileiros, mas o Atlético, ele vai pegar o Fluminense nas quartas de final, ou o Grêmio, pode ser o Fluminense ou o Grêmio. Eu acho que o Fluminense chega às quartas de final. Aí é jogo bem duro, mas acho que o Fluminense não está bem e o Atlético hoje é um time melhor do que o Fluminense, então acho que o Atlético pode chegar. Só que tem um problema aí chamado River Plate. O River Plate, que tem um bom time, ficou em primeiro na fase de grupos e vai pegar Talleres de Córdoba e depois Colo-Colo e Júnior Barranquilla. E estará na semifinal da Libertadores, provavelmente. E pegará ou o Atlético Mineiro ou o Fluminense, decidindo no Monumental de Núñez. E com os argentinos malucos, porque eles não aguentam mais o domínio brasileiro em Libertadores da América. Então o River, que tem um bom time, um bom elenco, com condições de ganhar a Libertadores, irá decidir sempre em casa, e inclusive a final em Buenos Aires no dia 30, pode ser no estádio do River, que é o maior de lá. E, cara, é complicado. Para chegar lá numa final, vai ter que passar por esse River Plate, que é a grande esperança dos argentinos para conseguir voltar a ganhar uma Libertadores. O River, que é o último campeão não brasileiro da Libertadores da América, em 2018, quando venceu o Boca lá em Madrid, lembra desse jogo? De lá para cá, só dá brasileiro. 19 Flamengo, 20 Palmeiras, 21 Palmeiras, 22 Flamengo, 23 Fluminense. Eles não aguentam mais. E a grande esperança deles é o River Plate, que tem um bom time. Então, olho no River. Por esse chaveamento aí, eu acho que o River Plate é um seríssimo candidato a estar na final da Libertadores no dia 30 de novembro e dentro do estádio dele, que é o maior estádio da América do Sul, em capacidade hoje, 84 mil pessoas. Vai ser duro, hein? Então, sinceramente, eu acho que esse ano a chance de termos uma final brasileira, ela diminui. Ano passado já não tivemos, né? Foi Fluminense e Boca. E o River deste ano, ele é mais forte do que o Boca do ano passado. Ele chega numa final contra um time brasileiro com mais chance de ser campeão, eu acho. Então, olho no River Plate. Valeu, turma! Obrigado, hein? Tá aí, nação, então. As últimas informações do Mengão. Vai ter a Libertadores da América, as oitavas de final. O Flamengo vai se preparar. Vamos ver se vai chegar mais reforço nessa janela de transferência do meio do ano. O Flamengo vai enfrentar o Bolívar, então, nas oitavas de final. Mas antes, o Mengão tem as partidas aí pelo Campeonato Brasileiro. E a grande polêmica é essa, né? O Flamengo vai entrar com uma briga pesada aí com a Federação Uruguaia para poder liberar os jogadores. São 4 uruguaios e o chileno, né? Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. E daqui a pouquinho, assim que a gente tiver mais informações do Mengão, nós vamos trazendo para vocês. Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.